Olá, seja bem-vindo ao canal do Estratégia Saúde. Está começando mais uma entrevista por aqui. Hoje nós vamos conhecer a história da professora Mara Ribeiro aqui da casa, né? Ela é da área de fisioterapia. Então, professora, seja muito bem-vinda e já pode se apresentar para quem está assistindo a gente. Tá joia, obrigada, Paula. Oi, pessoal, sou a professora Mara Ribeiro, professora do curso de Fisioterapia com Estratégia Concursos. Eu estou aqui nessa preparação com vocês para concursos desde 2016 e sou professora universitária também, já tem 20 anos. Eu sei que não parece assim, né, pelo rostinho, mas já tem um tempo que eu estou nessa preparação de alunos para a vida profissional e para a vida de concursado também. E conta pra gente então como tudo começou, como que você escolheu essa área, né? E como que você caiu aqui hoje, né? Isso. Então, na verdade, assim, a minha vida de concurseira, ela começou já no vestibular. Então, eu sempre falo, né, porque naquela época era muito mais difícil, né, a gente tinha menos oportunidades. E aí eu sou do interior do Paraná, numa cidadezinha pequenininha, e saí então da cidade do interior para fazer vestibular. Acabei passando na Estadual de Londrina, na UEL, e foi meu primeiro concurso, por assim dizer. Logo que eu estava na faculdade, eu já decidi que eu queria ser professora. Então, já foi uma escolha. E eu sabia que eu tinha que passar por alguns passos, né, para chegar realmente ao lugar onde eu queria como docente, como professora. O primeiro passo, então, que foi meu segundo concurso, foi o concurso de residência. Na época também a gente só tinha residência em Londrina, 4 vagas, e era Campinas, Unifesp, era muito pouco, né? Isso há quase 20 anos atrás. Então, eu consegui também passar para esse concurso da residência, fiz a residência e fui fortalecendo essa ideia da docência. Surgiu uma oportunidade para eu sair do Paraná e ir para Brasília para ser professora na Universidade Católica. E eu decidi ir, não conhecia ninguém, não sabia de nada. E aí, quando eu cheguei lá, fui para a docência e em Brasília eu fui conhecendo mais do mundo dos concursos, porque muita gente fala, né, Brasília é a terra dos concursos. E aí então eu fui entrando nesse meio, eu continuei na docência, fiz mestrado, doutorado, prestei concursos também, então prestei a prova do Hospital Sara, fui aprovada, mas optei por ficar na docência, então acho que às vezes a gente tem uma vocação, um dom, né? Também fui aprovada no concurso do TJ-DFT, optei também por me manter na docência e aí eu continuo. Mas lá, né, nessa época eu fui estudando, não existia na época material para a gente estudar, como a gente tem hoje, acesso a material e videoaula. Às vezes tinha aquelas apostilas que vendia papelaria em banca. Então, tinha aquelas apostilas, tudo, direito administrativo, por exemplo, que caiu lá na prova do TJ, era uma loucura. E nesse meio tempo, em 2016, eu fui convidada pela equipe lá de Brasília, né, pelos professores lá em Brasília, a sede era lá do Estratégia, para ingressar no Estratégia Concurso como professora. E daí eu me solidifiquei, né, vamos dizer assim. Então hoje eu continuo na docência universitária, pós-graduação, sou coordenadora da pós aqui do Estratégia junto com a Unileia e também continuo aqui no Estratégia Concurso até hoje. Então tudo começou a ganhar mais forma ali em Brasília mesmo, né? Isso, começou realmente em Brasília. Sim. Antes eu já tinha passado pela experiência, né, de seleções, mas realmente em Brasília foi que eu encontrei esse mundo do concurso. Porque lá no interior do Paraná, na época, a gente não tinha muito, não ouvia falar muito e não tinha acesso a material. Então, foi lá em Brasília que, com um convite, né, para me tornar docente do Estratégia, aí eu entrei ainda mais. Usei a experiência que eu já tinha como professora, associei com a experiência de concurseira, né, e de estudar muito para as provas, e aí então chegamos até aqui. Bom, e você, como já teve aí uma trajetória, né, na vida de concurseira, o que você pode destacar de importante na mudança de material, né? Porque realmente há muitos anos atrás, e ainda na sua cidade, interior do Paraná,
Não tem como fazer uma comparação, né, com hoje o pessoal conseguindo ir para grandes capitais e com acesso à internet, com acesso a materiais. Então, qual que é o destaque dessa grande mudança para você? Eu acho que a grande mudança ela veio quando a gente conseguiu sintetizar o conteúdo, vou falar da fisioterapia, o conteúdo de um curso de graduação de 4 anos, de 5 anos, num material que vai preparar o aluno para concursos. Então, a gente sabendo a característica da banca, o que as bancas cobram, e a partir do momento que a gente conseguiu desatrelar isso, separar isso de uma sala de aula convencional. Porque hoje, se eu tivesse lá em Jardim Alegre, que é minha cidade lá no interior, eu conseguiria estudar com o material do Estratégia, o que na época não existia. Justamente, lógico, pela revolução tecnológica, mas por essa capacidade que os professores do Estratégia, o Estratégia como um todo, deu base para a gente transformar, né, aquele conhecimento em algo acessível. E depois, né, com a evolução das videoaulas, dos materiais, de tudo que a gente prepara, de caminho para o aluno, de trilha, de passo, estratégia, então isso facilitou demais. Mas eu acho que, claro, teve a questão tecnológica que evoluiu, mas teve também muito essa capacidade que o Estratégia teve e nos dá, né, toda a base para a gente poder produzir um material de qualidade. E por que é importante estudar com esse material focado, né? Porque o Estratégia tem diversas verticais, agora ganhando mais força ainda, né? O Estratégia Saúde. Por que é importante utilizar esse material bem focado na área? Isso. O importante é que a gente vai conseguir se preparar de uma maneira onde você vai otimizar o seu tempo. Então, eu pego um material, por exemplo, lá de antigamente, quando eu estudava, a gente pega um livro clássico da fisioterapia, esse livro tem 500 páginas, 800 mil páginas, e é claro que não vai cair todo esse assunto em uma prova, né? E aí você teria que pegar o quê? 10, 20 livros para estudar? Não tem como, não é viável isso, e nem tudo vai cair. Então, qual que é a importância do material focado? A gente prepara esse material com base nas bancas, com base no que já caiu nas provas, ou uma tendência que a gente vê caindo, e a gente dá, então, oportunidade para o aluno otimizar o tempo dele. Que acho que o tempo é o que é mais precioso para a gente hoje. A gente tem alunos, né, que trabalham muito, fisioterapeuta normalmente trabalha muito, tem mais de um emprego, tem família, tem filho, então você sintetizar o material vai fazer a diferença, especialmente voltado para o quê? Para aquilo que cai nas provas, porque a gente sabe que nem tudo vai cair. Então acho que esse é o ponto principal. E eu ia perguntar como que é feita a elaboração dos materiais, você já falou um pouquinho, né, que é analisando as bancas, né, e provas anteriores, e o que mais você tem a acrescentar? Isso, então normalmente a gente parte da literatura clássica, porque existe uma literatura clássica que a gente sabe que as bancas utilizam. A gente sabe porque a gente olha as provas e a gente vê isso aparecendo nas provas. E analisa, eu falo que são milhares de questões todos os anos, porque anualmente a gente vai acompanhando os concursos que estão acontecendo, né? Então agora em 2023 a gente foi acompanhando os concursos, vendo as tendências e para o material de 2024 essas tendências já vão tá lá. E assim a gente vai acompanhando. Assim como a gente acompanha muito o que está acontecendo. Então, a pandemia de Covid-19 para a área da saúde foi um divisor de águas, né? Fez diferença para a realidade dos concursos também. A gente sabe que hoje essa área de fisioterapia respiratória, ela cai com um peso maior nas provas. Porque a gente tem que ir acompanhando, né, o que vem acontecendo na sociedade também e na profissão. E cada concurso tem lá as suas matérias específicas, né? Mas quais são as matérias bases, assim, para a área de fisioterapia? Certo. Na área de fisioterapia, a gente costuma dividir em algumas classes, né? Então, a gente segue muito o que é matéria básica mesmo da formação. Então, matéria básica, entra anatomia, fisiologia, parte assim que é bem inicial do curso.
Depois tem uma outra casinha, vamos chamar assim, que são dos recursos, que são os instrumentos que o fisioterapeuta usa. E tem a terceira, que são das matérias aplicadas. Então, a fisioterapia aplicada, a neurologia, a ortopedia, a geriatria e assim por diante. Então, primeiro a gente divide nessas grandes partes, vamos falar assim. E depois a gente olha lá dentro o que cai mais. Então, por exemplo, eu sei que nas provas de concurso, 50% das questões são de matérias aplicadas. Dentro dessas matérias aplicadas, ortopedia é a que mais cai, que sempre foi o carro-chefe da história do fisioterapeuta. Atualmente, a segunda que mais cai é respiratória. Não era essa característica. Então, a gente vai dividindo o material e direcionando muito relacionado com essa base que o fisioterapeuta tem. Sim, e por isso a importância, então, de estudar com material focado, né? Com certeza. E agora em 2023, né, daqui para frente, o que a gente tem de destaque para a área de fisioterapia? Qual concurso mais visado? Então, a gente já está com um concurso aí que vai acontecer daqui a pouco, que é o concurso da EBSER, né, que é um concurso de âmbito nacional que abrange, né, várias regiões do país e vai ter a possibilidade de cadastro reserva para muitos alunos. E a tendência que a gente está vendo são os tribunais. Então, a gente está vendo alguns tribunais já abertos, né? A gente já tem edital publicado e uma grande tendência da gente ter muitos concursos de tribunal. Por quê? A gente teve concurso de tribunal lá para 2016, 2018, tiveram vários. Aí, quando ia ter novamente, pela validade dos concursos, a gente teve a pandemia. Então, não tiveram tantas provas. E agora a gente está vendo de novo que chegou o momento. Então, para 2024, eu acredito muito em provas de tribunal, que eu sempre falo que é a cereja do bolo da vida do fisioterapeuta, né? Cargos, salários, local de trabalho, sempre é muito interessante. E também as secretarias municipais e estaduais. Eu acho que esses são os grandes concursos que a gente vai ter em 2024. Porque outros grandes, que são EBSER, já está aí para acontecer e a Rede Sara já aconteceu esse ano também, finalzinho do ano passado, começo desse ano. E para quem está assistindo a gente agora, não estuda ainda, não sabe por onde começar, qual que é o primeiro passo? Pois é, pessoal, o primeiro passo, eu vou dizer a verdade para vocês, é ter o desejo, né? Você tem que ter o desejo. Você falar assim, pô, eu quero modificar minha forma de trabalhar, minha forma de atender, eu quero uma qualidade de vida melhor, eu quero estabilidade, eu quero ter um salário bom. Então, você tem que primeiro ter essa vontade de estudar. O segundo passo é estudar com a gente. Eu falo isso tranquilamente pelos anos que eu estou aqui, pelo material que a gente prepara, pela qualidade dos professores que a gente tem no curso de fisioterapia e também nos outros cursos que muitas vezes caem, né, nos concursos, outras matérias caem nos concursos de fisioterapia. Então, assim, pessoal, aqui a gente prepara realmente o material com muita seriedade, a gente prepara focado e tenta otimizar ao máximo o tempo do aluno. Mas a primeira coisa é você querer estudar. Tem que partir essa vontade, a gente não pode abandonar. E eu falo como uma pessoa que, eu sempre brinco, o meu talento sempre foi estudar. Tem gente que canta, tem gente que toca música, tem gente que pratica esporte. Não, gente, eu sempre estudei. E eu saí de uma cidadezinha do interior, né, bem pequenininha, nunca passei necessidade, mas era uma vida muito humilde. E tudo que eu consegui até hoje, eu consegui pelo estudo. Por isso que eu falo que a gente tem que ter essa vontade, tem que sair ali da mesmice, né? De você sempre ficar patinando e nunca ir para frente. Só para dar um exemplo, tem pouco tempo uma aluna me inscreveu pelo Instagram, me escreveu o seguinte: ai, professora, eu estou desanimada com a profissão, faz 8 anos que eu trabalho na mesma clínica de fluxo, o fisioterapeuta sabe o que é isso, aquele que atende 4, 5 pacientes ao mesmo tempo. Meu salário é ruim e eu não sei o que fazer. Na hora, a primeira coisa que eu perguntei para ela, o que você fez desde que você se formou? Ela, eu só trabalhei aqui. Não fez uma pós-graduação,
não estudou para um concurso, não se diferenciou no mercado. Então não adianta. A pessoa tem que ter essa vontade realmente de sair desse momento e seguir em frente. E é aí que a gente vê realmente as histórias de sucesso, né, que os nossos alunos apresentam aqui. Muitos deles não na condição ideal, porque tem gente que acha que vai conseguir parar tudo para estudar e essa não é a realidade, mas assim, com filho, com família, com emprego, conseguir realmente fazer o seu compromisso com o estudo. Eu acho que isso faz a diferença. E você, olhando a sua trajetória até aqui, acha que tudo valeu a pena? Como é para você trabalhar aqui no Estratégia e acompanhar a história de tanta gente, né? Ah, para mim valeu muito a pena, valeu muito a pena. Eu venho de uma família de educadores, então minha família toda é de professores, né? Assim, são vários professores na família, e quando me despertou essa vontade, eu achei que realmente eu teria essa capacidade, esse dom. E não foi fácil. Ao longo dos anos, a gente aprender a ser professor não é fácil. Mas hoje, quando eu vejo, né, os alunos aprovados, quando as pessoas escrevem para a gente, relata, né, entrevistas que fazem e nos mostram que valeu a pena, né, que o caminho, que eles alcançaram o objetivo, que a gente participou disso, então é um orgulho muito grande para a gente, como professor, ter participado dessa trajetória. E eu falo, eu estou só aqui ajudando a colocar o tijolinho, né? Porque quem realmente constrói a escada é o aluno. Mas eu acho que valeu muito a pena, eu gosto muito aqui do meu trabalho no Estratégia, eu estou muito feliz com essa minha decisão. Ai, que bom. E para finalizar, então, eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está assistindo a gente, né? Os nossos alunos ou futuros alunos. Qual que é a mensagem que você deixa? Então, pessoal, a minha mensagem é a seguinte: conhecimento nunca é demais, tá? A gente não perde nada em adquirir conhecimento, em estudar, em se preparar, tanto para a vida profissional, eu digo assim, fora da carreira pública, quanto para o serviço público. Então, corra atrás do seu sonho, estabeleça a sua meta, estabeleça o seu compromisso com você mesmo e estude, porque eu acho que a educação realmente é o que faz diferença na nossa vida. Professora, muito obrigada por compartilhar sua história com a gente. E muito obrigada a você que acompanhou até aqui. No canal do Estratégia Saúde você encontra outras entrevistas com outros professores, com alunos também, conhece um pouquinho mais dessa área. Então continue navegando por aí e nos vemos numa próxima. Até mais!